Eu creio que todo mundo já parou para pensar de onde surgiu, como, por que que há diferença entre as raças, digamos assim, dos seres humanos. Tem gente mais clara, mais baixa, tem raças que são mais altas, tem as peles mais escuras, tem os cabelos de cores diferentes, é o preto, o castanho, o ruivo, o loiro, tem olhos de cores diferentes. E veja bem que numa família, um casal de uma raça, se eles forem procriando e procriando e procriando, jamais vai acontecer de ali surgir de repente, nascer uma criança de uma outra forma, com outra pele, com outro cabelo, com outra cor dos olhos. Isso não existe. Cada um produz conforme a sua espécie. Desde as árvores, as plantas, os animais, os seres humanos produzem conforme a sua espécie, como Deus ordena lá em Gênesis, capítulo 1, verso 13. Mas então, como que de Adão e Eva surgiram tantas raças diferentes? Primeiro vamos à explicação besta. Algum cientista disse que há 300 mil anos atrás surgiu o Homo sapiens ou coisa parecida. Aí que os seres humanos foram se adaptando. Você acredita mesmo nessa palhaçada, gente? Você jura que você acredita nisso de verdade? Os mesmos que acreditam que o peixe saiu do rio e se adaptou ali fora e começou a respirar e criou uma perninha e virou um lagarto. E depois ele criou penas e voou. Os milhares de espécies foram evoluindo. Ninguém pode ser tão burro de acreditar de verdade numa coisa dessa. E pensa bem, se você buscar no Google, a resposta é a seguinte: a pessoa foi lá para a África e aí o sol queimou a pele dela e ela ficou morena. O cabelo, não é só a cor da pele, a cor dos olhos, o formato do rosto, o nariz, tudo isso mudou porque a pessoa foi para aquela região. O outro foi lá para a Ásia, aí ficaram mais baixinhos, mais morenos, cabelo liso, o olho meio puxado, né? Aí o outro foi lá para uma outra região e ficou japonês, chinês. Aí um outro foi para outra região e o cabelo começou a ficar loiro, o olho começou a ficar azul. Gente, eu não acredito que alguém acredite nisso. Eu acreditaria se isso acontecesse. Agora experimenta fazer o seguinte: pega uma criança aí que nasceu, por exemplo, lá na Austrália, um ruivo, e leva ele para a África e deixa ele crescer lá, se criar lá. Você acha que alguma dessas crianças vai ficar negra? Vai mudar tudo? Porque está lá no outro lugar? Ou leva uma criança que nasceu na África para a China para ver se ele vai ficar branco e se o olho ele vai puxar. Eu acreditaria se isso acontecesse hoje. Tira um peixe da água para ver se ele vai se adaptar ali e vai começar a andar. Ou enfia uma galinha embaixo d'água para ver se ela vai se adaptar ali e começar a respirar embaixo d'água, como uma tartaruga. Isso não existe. Eu sei que é difícil acreditar que Deus criou tudo, porque a gente não consegue imaginar uma coisa dessa. Mas se crer que Deus criou tudo é difícil, não crer é impossível. Porque eu tenho que dar margem para umas ideias dessa. Que os animais, as pessoas foram se adaptando e mudando conforme o clima. Ah, pelo amor de Deus. A coisa mais lógica
é que Deus criou os céus e a terra e tudo o que neles há. E Deus que criou as espécies, esse aqui vai nadar, esse aqui vai rastejar, esse aqui vai voar e etc. E cada um, Deus deu o poder de se reproduzir conforme a sua espécie. Isso é lógica. Eu costumo dizer que Deus é fato, a ciência é crença. O ateu ri do cristão porque ele acredita em Deus, mas ele é crente no cientista. O Deus dele é o cientista. Ele acredita no que um homem igual a ele disse para ele. Quem que é o crente aqui? Agora eu vou falar uma coisa para vocês que também é lógica. Assim como Deus criou várias espécies, não precisa nem falar. Deus criou o negro, o caucasiano, o loiro, o asiático. É óbvio. Aonde está escrito isso? Gênesis 4. É claro que Adão e Eva foi o casal, digamos, principal. Eles representavam ali a humanidade e deles, da geração deles, viria o Messias, como Deus profetizou lá em Gênesis já. E de fato ali você vai ver a linhagem deles, até Noé, Abraão, os judeus. E deles é que veio o povo escolhido de Deus. Então Adão e Eva foram escolhidos de Deus para gerar o povo que seria chamado povo de Deus, futuramente os judeus ou israelitas, a princípio chamados de hebreus. Mas, ao invés de acreditar nessa evolução de coisas e que as pessoas foram se adaptando com os lugares e ficando diferentes, Deus, presta atenção, Deus criou outros casais além de Adão e Eva e os colocou em regiões diferentes, em continentes diferentes. Além de ser uma lógica isso, tem um detalhe na Bíblia. Está escrito que quando, Gênesis 4, quando Caim matou Abel, ele estava, digamos, queimado ali, ele sabia que ali as pessoas iam odiar ele, não ia conseguir amizade, casamento, nada. E ele falou, quem me encontrar vai me matar, eu vou andar errante agora pelo mundo. Aí ele foi para o lado do Oriente e lá ele conheceu uma mulher e se casou. E ninguém para perguntar quem que é essa mulher. Não era irmã dele. E a Bíblia também não fala que Deus pegou uma costela de Caim e fez uma mulher para ele, como foi no caso de Adão e Eva. Está escrito que ele foi para o lado de lá e encontrou uma mulher e se casou. Essa mulher tinha no mínimo uma família. Está óbvio que Deus criou outros casais em outros lugares distantes do Éden. O casamento de Caim é a prova disso. Talvez você esteja acostumado com a ideia que Deus criou Adão e Eva. Sim, não estou dizendo que ele não criou. Estou dizendo que não foi só esses dois que Deus criou. A Bíblia também não diz que Deus criou só Adão e Eva. E Gênesis 4 está mostrando esse fato, que ele foi lá e casou com uma outra mulher. Então é óbvio que havia outras pessoas para lá. Isso explica também futuramente lá, você vê que Adão, aliás,
de Adão e Eva chegou até Noé e a família de Noé recomeçou ali, né, a povoar aquele lugar. E quando houve fome ali naquela região, eles foram para o Egito. Da onde que veio o Egito? E tinha muito mais gente lá no Egito. Tinha estrutura lá. Por quê? Durante o dilúvio, onde acabou o pessoal daquela região, lá em outra região, tinha gente se procriando lá, aumentando lá. Tanto que quando as gerações futuras de Noé encontram fome ali na região deles, eles vão para o Egito e encontram lá uma nação. Isso mostra duas coisas. Primeiro, que existia um outro povo lá, que se iniciou num outro casal, que gerou um outro povo. Os egípcios surgiram do nada ali. E segundo, que o dilúvio não foi na terra toda. O dilúvio foi na Mesopotâmia. Você vê no mapa ali os nomes do rio Tigre, rio Eufrates, o Monte Ararat, perto da Turquia. Então, quando Noé narrou que o dilúvio acabou com tudo, ele achou que tinha acabado com tudo. Mas estamos falando de Gênesis, onde ninguém tinha a menor noção geográfica do planeta, dos continentes, de nada. Eles só enxergavam o que estava à sua volta. Então, isso que eu estou falando explica muita coisa e faz com que a Bíblia não seja um livro de piada, mas é uma coisa que faz sentido, que conta todos os segredos. Agora raciocina comigo. O dilúvio foi na região onde Noé estava, Abraão depois. E os animais que Noé pegou também não foram do mundo inteiro. Não existe uma arca no mundo. Nem o Titanic caberia todas as espécies de animais que existem no mundo. E Noé não poderia sair a pé e ir lá pegar canguru lá na Austrália e urso polar lá no outro canto do mundo e o panda na China. Pare e pensa o número de animais que Deus distribuiu nesse planeta e alguns em regiões diferentes. Lá na África tem um elefante. Então, Noé pegou os animais que Deus enviou para ele daquela região e o dilúvio foi naquela região. Enquanto isso, outros casais de raças diferentes que estavam em continentes diferentes continuaram a procriar. Noé disse que o dilúvio foi sobre toda a terra, é o que ele achou. É o que ele viu em volta. E talvez ele achou também que ele tinha pego animais de todo o planeta, mas ele só pegou daquela região. Aí sim, isso faz sentido. Por quê? Não cabe todos os animais na arca e Noé não teria como buscar animais no planeta inteiro. Isso é fato. E se o dilúvio fosse sobre toda a Terra, não existiria as raças diferentes que eu disse no começo. Inclusive os egípcios que estavam numa outra região não afetada pelo dilúvio. E ali eles encontraram abrigo e futuramente foram escravizados, né? Isso é uma outra história. Então isso faz sentido. O dilúvio foi naquela região. As raças existem diferenças porque Deus criou casais diferentes. Tá aí. Agora você raciocina e vê o que faz sentido. Isso que eu estou falando, que a Bíblia mostra, ou
Ou você acredita que as pessoas foram mudando conforme o lugar que elas iam se transformando em japonês, em negro, em loiro, em ruivo? Aí é com você.